Olá, eu sou André Valente, sou seu professor na área de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, na disciplina de Língua Portuguesa. Na aula de hoje, falaremos sobre concordância verbal e nominal, a norma e o uso. Quais são as principais regras de concordância verbal e nominal? E por que as regras parecem tão difíceis? Em que casos a norma é totalmente diferente do uso feito pelos falantes da língua? Por que isso acontece? Essas e outras questões veremos aqui. Vamos lá? Bom, então vamos falar da temida e famosa concordância. O que é concordância em língua? A concordância é o fenômeno gramatical no qual a forma de uma palavra, o termo determinante, numa sentença é determinada pela forma de outra palavra, o termo determinado, com a qual tem alguma ligação gramatical. Então, basicamente, é quando nós temos duas palavras que estão relacionadas e a forma de uma é determinada pela forma da outra, isso para adequar ao discurso. A regra básica de concordância verbal, aquilo que nós chamamos de regra geral, é a seguinte: o núcleo do sujeito concorda com o verbo em número e pessoa. Então vamos dar uma olhadinha nas frases aqui, olha. Miguel e Helena acabaram a lição. Então o que nós temos aqui? O sujeito é Miguel e Helena. Esse sujeito tem dois núcleos, duas palavras principais. Miguel, Helena. Como nós temos duas palavras, automaticamente, pela regra geral, o verbo vai ficar no plural. E como é Miguel e Helena, ou seja, quem está falando essa frase está falando de terceiros, o verbo estará na terceira pessoa do plural. Então, olha só, Miguel e Helena acabaram a lição. É como se eu colocasse o pronome ali. Eles acabaram a lição. A mesma coisa. Ele e ela acabaram a lição. Então, ao invés de Miguel e Helena, eu coloco os dois pronomes ali. Os dois acabaram a lição. Então, agora eu coloquei o numeral. Os dois acabaram a lição. Todos os alunos daquela fileira acabaram a lição. Então, aqui eu posso usar um único núcleo também, posso ter um núcleo só que se ele estiver no plural, então o verbo também estará no plural. Então aqui nós temos exemplo de núcleo formado pelo nome próprio da pessoa, por pronomes, por numeral, por um outro substantivo comum. Então esse é o núcleo do sujeito e ele vai concordar com o verbo. Essa é a regra geral, regra básica que a gente aprende de concordância. Bom, nós não vamos ter nessa aula uma aula exaustiva, ou seja, uma aula com todas as regras de concordância, porque essa não é a nossa finalidade. A nossa finalidade aqui é entender o seguinte: existem as regras de concordância de acordo com a norma padrão, mas nós sabemos que na língua falada, na língua real falada pelas pessoas, nem sempre essas regras são cumpridas da forma como estão lá na norma padrão. Então vamos entender esse processo. Por isso a gente vai ver só os casos mais comuns de concordância que chamam a atenção. É o caso, por exemplo, de quando o sujeito, ao invés de estar antes do verbo, ele está depois, que é o chamado sujeito pós-posto. Então, olha só, o sujeito pós-posto ele não muda nada, na verdade, porque a posição do sujeito não altera a regra. A regra continua a mesma, o núcleo do sujeito concorda com o verbo. Então ficaria assim: da minha vida cuido eu. Então quem é que cuida? Eu cuido. Só que o sujeito está depois do verbo, cuido eu. Ok? Então não mudou nada na regra. Por dia, bastam 15 minutos de exercício. Olha só, por dia, bastam. Então, o verbo está no plural. Bastam o quê? 15 minutos de exercício. Esse é o sujeito, 15 minutos de exercício. Então, na prática, segundo a norma,
Mesmo que o sujeito esteja depois do verbo, não muda nada. Porém, no uso do dia a dia, é muito comum que quando o sujeito está depois do verbo, não muda nada. Tudo bem? No caso do sujeito composto, vamos ver como é que fica? Fica assim: bateram à nossa porta uma mulher e seu filho. Também não mudou nada. Uma mulher e seu filho, sujeito composto, bateram, tá? Não mudou nada. Mas tem uma opção, que é fazer a concordância no singular. Olha só: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras ficarão. Que é a concordância com o elemento mais próximo, quando o sujeito está depois. Então existe essa opção. Então quando o sujeito está antes, só tem a opção de seguir a regra mesmo básica. O sujeito concorda com o verbo. Tá? Quando o sujeito está depois e ele é composto, eu posso concordar com os dois, mas eu posso concordar só com o mais próximo no singular. E quando o sujeito é ligado pela expressão ou pela expressão nem? Vamos dar uma olhadinha aqui. Funciona assim: Carolina Maria de Jesus ou Conceição Evaristo deve ser a próxima homenageada. Olha só, nós temos aqui um sujeito composto: Carolina Maria de Jesus ou Conceição Evaristo. Então, o nome de duas pessoas, tá? Duas grandes escritoras brasileiras, por sinal. Por que o verbo ficou no singular, deve ser, e não no plural? Porque aqui a gente vai ter que pensar além da forma, ou seja, além do fato de termos dois sujeitos, dois núcleos, nós temos que lembrar o sentido dessa mensagem. Essa mensagem está dizendo que só uma delas será homenageada. Então não faz sentido colocar o verbo no plural, já que eu estou falando que a ação verbal vai ser feita por uma delas. Então, ou Carolina Maria de Jesus ou Conceição Evaristo deve ser a próxima homenageada, não as duas. Tá? No outro caso, Carolina Maria de Jesus ou Conceição Evaristo são merecedoras dessa homenagem. No outro caso, embora eu esteja usando a mesma conjunção, que é ou, tá? Eu estou passando a ideia de soma. As duas são merecedoras e por isso o verbo está no plural. Então o que é importante observar aqui é que nem sempre a concordância vai ser feita com a forma que está escrita. Muitas vezes ela vai ser feita com a ideia que a palavra traz. Tá? O exemplo de baixo, olha só: nem Carolina Maria de Jesus, nem Conceição Evaristo deveria deixar de ser lida, ou deveriam deixar de ser lidas por estudantes brasileiros. Por que eu posso colocar tanto o singular quanto o plural? Porque quando a gente usa nem, isso pode ter dois sentidos. Tá? Ou eu estou dizendo uma não deve ser lida e a outra também não, então eu estou somando, tá? Ou eu estou dizendo que nenhuma delas deve deixar de ser lida. Então eu não estou somando, eu estou zerando. Se eu digo nenhuma, é zero. Tá? E se é zero, é singular. Então por isso que, guarda isso, quando a expressão for nem ou nem, nem uma coisa nem outra, eu posso fazer a concordância tanto no singular quanto no plural. E chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado bastante. Dê uma olhadinha no Saiba Mais na plataforma. Bons estudos e até a próxima aula.